Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa do Caminho. Eu me chamo Alessandra, estamos aqui mais uma vez dando um estudo, fazendo um estudo continuado do livro Pão Nosso. Certo? Vamos esperar aí o pessoal entrando, com muita alegria, com muito amor. Muito boa noite, vão adentrando. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro, sou um dos trabalhadores da Casa do Caminho. Venho mais uma vez aqui partilhar o conhecimento com vocês através do estudo e assim a gente ir galgando o conhecimento, e o degrau da evolução. Certo? Boa noite, Adailton, seja bem-vindo. Muito bom. Isso aí, pessoal. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Olha só. Só ajeitar aqui, porque para mim a câmera tá torta. Certo? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal. Bora para os recadinhos, né? Boa noite, Décio, seja bem-vindo também. Então, vamos lá. A Casa do Caminho ela já está funcionando presencialmente de terças, quintas, sextas e aos domingos também, né? Então, de terça e quinta o horário é das 20 horas, tá ok? De sexta-feira a partir das 14 horas da tarde e aos domingos em 3 horários, seria das 9 às 10 e às 11 horas da manhã. Tá bom? Lembrando também que para estar presencial na Casa do Caminho, você tem que estar colocando o seu nome na lista. Pode ser via WhatsApp, presencialmente lá com a nossa querida Deis, que se encontra também no bazar, ou via Facebook. Você coloca o seu nome aqui, pedindo para a gente colocar o seu nome na lista, nos horários e nos dias que você quer comparecer na casa. Lembrando que a gente ainda está utilizando a máscara dentro da Casa do Caminho, preservando a saúde e a integridade de todos. Então a gente pede estar utilizando a máscara, vai ter higienização com álcool, a aferição da temperatura também é muito importante. E assim todos estarão confortáveis e seguros lá dentro, tá bom? Boa noite, querida Deis. Boa noite, Amélia. Boa noite, Regina Mobará. Boa noite, Hilda. Seja bem-vinda também, minha querida amiga. Saudade sua. Vê se aparece. Na verdade, sou eu que tenho que aparecer, né? Boa noite, Edinalva. Seja bem-vinda. Feliz Páscoa a todos. Olha aí, né? Agora a gente está tendo a ressurreição, de Cristo nessa data. Com muita alegria, com muito amor. Nós que somos cristãos, isso é muito importante. Deixa eu ver quem mais. Só as pessoas bonitas. Lembrando também que o bazar já está funcionando de segunda a sexta-feira, a partir das 13h30 às 17 horas, sábado e domingo, a partir das 10 horas da manhã até as 14 horas. Tá ok? Boa noite, Carla. Seja bem-vinda também. Os recadinhos também outros importantes em relação a colocar os nomes para as vibrações. A gente pede que coloquem 2 listas, Primeiro, o nome completo de todos e no finalzinho coloquem encarnado. Depois, na outra listinha, nome completo de todos e colocar o nome dos... Na verdade, escrever desencarnado no finalzinho para a gente conseguir colocar em uma lista separada, tá bom? Não se esqueçam de pegar a água para vocês para ser frutificada através do passe. Sentar-se num lugar confortável, onde você possa ouvir, a palestra, as reflexões e assim absorver mais com nitidez, mais compreensão, tá bom?
Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda, minha querida amiga. Saudade sua. Isso aí. Eu já estou em São Paulo. Já estou trabalhando aqui em São Paulo. Antes eu estava trabalhando fora e eu não estava conseguindo conciliar as atividades daqui da casa. Mas eu já estou aqui. Tá bom? Boa noite, Elza. Seja bem-vinda. Boa noite, Kátia Marques. Seja bem-vinda. Querida Irã, seja bem-vinda. Boa noite. Muito bom. Hoje é um dia de Páscoa, né? Mas também estamos aí com um pouco de frio, então por isso que eu estou agasalhado, apesar de estar dentro de casa, né? Muitas das vezes o vento ainda nos pega de surpresa. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Boa noite, Maria do Carmo, seja bem-vinda. Certo? Então, separando a aguinha para ser frutificado tanto para vocês, como para o seu marido, ou para a sua esposa, para o ente querido, e também para os seus pets. Também é válido, tá bom? O que mais dos recadinhos? A gente está dando estudo continuado do nosso livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 134, Nutrição Espiritual. Tá ok? E também vamos ler a carta de Paulo para os Hebreus, no capítulo 13, versículo 9. Tá bom? Boa noite, Ju. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Quem mais os recadinhos? Lembrando que as doações da Casa do Caminho é válida, né? Tanto nas roupas, eletrodomésticos e são revertidos, né? As vendas são revertidas para o pagamento dos nossos compromissos, conta de água, conta de luz, de telefone e principalmente do aluguel. Tá bom? E também a doações dos alimentos, que também é essencial, pois hoje em dia a gente está atendendo 55 famílias que estão passando por necessidades e todos nós ajudando com um pouquinho, a gente consegue aí levar muito mais amor e muito carinho a todos esses irmãos e irmãs, tá bom? Lembrando também, para quem puder doar papel higiênico, pasta de dente, sabonete, é essencial também, tá bom? Boa noite, Marlene Souza, seja bem-vinda. Isso aí, pessoal, tô vendo gente bonita aqui. Ó, Amélia, seja bem-vinda, Regina Mobará, Maria do Carmo, Marilene, Denise, Cristina, seja bem-vinda, Maria, Eric e Meire, seja bem-vindo, Kátia Marques, Carla, querida amiga, seja bem-vinda, Hilda, Otília Colombo, Edinalva e Adair. Todos esses... Espera só um momentinho, só uma aqui para não cair. Certo? Dentre alguns minutinhos a gente vai dar início. Não se esqueça de compartilhar a página no caminho, para assim a gente estar levando um pouquinho mais de amor, de carinho e também da palavra do nosso querido Cristo a esses irmãos e irmãs necessitados. Tá bom? Não se esqueça também de dar uma curtida, né? Colocar seus coraçõezinhos aí, que também ajuda a gente bastante na divulgação da página. Tá ok? Então, 20 e 30, para quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados, e para quem não se sentir confortável, não tenha problema nenhum, só pedimos que mantenha os seus pensamentos ligados à espiritualidade de luz, a Deus e a Jesus. Tá ok? Certos? Todos prontos? Bora nessa? Vamos aí, então. Assim, Senhor, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos encarnados. Agradecemos também pela oportunidade de desenvolvimento. Agradecemos também por todas as dificuldades, todas as lições recebidas diariamente. Compreendemos que essas lições e essas dificuldades são as ferramentas que o Senhor nos coloca como uma lição de aprendizado, para que possamos colocar as nossas virtudes em desenvolvimento. Agradecemos também ao querido Mestre Jesus, nosso irmão e o nosso guia,
agradecemos pela proteção, pelas orientações recebidas, pelo amparo e pelo carinho e amor recebido. E também agradecemos toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que já se encontra no nosso lar, nossos queridos irmãos. Agradecemos também aos dirigentes espirituais da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva. Agradecemos também aos nossos mentores, em particular, os nossos amigos fiéis que nos amparam, que nos orientam e nos mostram o caminho a ser seguido. Agradecemos também aos professores e aos alunos que estão nesse momento junto conosco, partilhando seus conhecimentos, fazendo com que a gente compreenda da melhor forma possível as orientações aqui recebidas. Agradecemos também aos irmãos e irmãs que se encontram também no nosso lar, que através dessa oportunidade vêm buscar o seu desenvolvimento, a solução dos seus problemas e assim seguem na caminhada da evolução. E assim, Senhor, que estejamos de mentes abertas, coração aberto, para que possamos guardar na nossa consciência e inconsciência todo esse aprendizado e também nos ensine a colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom. Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Angelina Colombo, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Certo? Vamos para o nosso estudo. Lembrando que a gente está dando continuidade no livro Pão Nosso, tá bom? Estamos no capítulo 134, Nutrição Espiritual. Né? Antes de iniciar aqui, a gente já tem uma base em relação a essa informação, né? E eu vou pedir para vocês, enquanto vocês ouvem, né, o que está escrito aqui, eu peço para vocês participarem aí, o que seria uma nutrição espiritual para vocês, tá ok? Bora lá? Então vamos lá. Então, no trecho evangélico que Emmanuel nos traz, né, do livro dos Hebreus, capítulo 13, versículo 9, ele diz assim do Novo Testamento: Bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Né? Então, Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 9, vem trazer um esclarecimento sobre isso. Então, a gente vai lá no livro de Hebreus para a gente ter um pouquinho mais de compreensão sobre essa passagem. Então, no livro de Hebreus, ele começa assim: Como agradar a Deus? Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns foram hospitaleiros, receberam anjos sem saber. Lembre-se dos presos como você estivesse na cadeia com eles. Lembre dos que sofrem como vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Deus julgará os morais e os que cometem adultério. Né? Isso, para a gente ter um entendimento, foi descrito e também nos serve de lição, tá bom? Para que possamos colocar em raciocínio e colocar o nosso desenvolvimento intelectual. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: Eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Né? Que mal pode me fazer? Aí ele continua:
Lembre dos meus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Né? Olha lá. Pense como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Não se deixe levar por os ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. Olha lá. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras, né, sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Então, para a gente ter entendimento, a gente sabe que Jesus muitas das vezes falou por parábolas, né, por comparações naquela época, para dar entendimento àquele povo, né, e assim eles absorvessem da melhor forma possível as lições do Cristo. Então, para nós servem também essas palavras para que possamos colocar a nossa consciência em prática, né? O alimento do corpo a gente já sabe quais são, né? Então a gente sabe o que é bom para o nosso corpo e o que é ruim. Cabe a nós a decidirmos. O mesmo acontece com os ensinamentos espirituais. Muitas das vezes nós fazemos, né, a má escolha e sofremos as consequências dessas escolhas, né? Mas aqui vem nos ensinar o que precisa ser feito. Tá ok? Então, eu vou trazer o trecho do Emmanuel para a gente ter um pouquinho mais de entendimento e assim colocar em prática. Há vícios da nutrição da alma, tanto quanto existem no alimento do corpo. Olha lá. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Então, como foi dito anteriormente aqui agora, a gente já sabe quais os alimentos faz o nosso corpo funcionar da melhor forma possível. Muitas das vezes a gente faz essa boa escolha na alimentação? Com certeza não. Falo também por mim, tá? Porque muitas das vezes eu sou falho. E também em relação à alimentação da alma. Muitas das vezes deixamos de alimentar a nossa alma e nutrimos ela de outras coisas fúteis, né, no nosso dia a dia. E isso faz bem para a nossa alma? Não, porque a nossa alma vai entristecer, vai ter sentimentos e pensamentos ruins. E não é isso que Jesus Cristo veio nos ensinar, correto? Então, a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Mas, como Deus nos forneceu livre-arbítrio, podemos escolher. Agora, faça a escolha. Coloca no seu pensamento aí qual o alimento que você quer para a sua alma. Vão pensando. Continua. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes. Qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. Olha lá. Então a gente já sabe que o maior líquido, né, o líquido mais puro, assim por dizer, é a água, né? É a nossa fonte de energia, é o alimento que hidrata o nosso corpo, que limpa os nossos organismos, né? E isso nos traz benefícios. Mas temos aquela famosa escolha, né? Um exemplo que eu posso dizer é achar que um refrigerante vai matar a sede. Ele não mata a nossa sede. Ele nos engana com dizendo ao nosso corpo que
aquela informação, se a gente tomar um copo de refrigerante muito gelado, aquilo vai matar a nossa sede. Não mata a nossa sede. Isso é uma ilusão que é aplicada, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nisso. Aí ele continua, né? E tem muita gente que prefere lidar com as ilusões perniciosas em se tratando de problemas espirituais. Então, a gente já sabe o que a gente passa. Muitas das vezes, a gente fecha a nossa visão. A gente coloca aquele famoso cabresto, né? Que nem cavalo. A gente coloca assim, ó, e não quer enxergar a lateral, só quer enxergar o que está à nossa frente. Isso é uma forma correta? Não, porque a gente vai ter uma visão fixa em relação às coisas que tem. Lembrando que todos os problemas que a gente sofre no mundo têm uma solução, né? Para essa solução surgir, a gente precisa, primeiro, de amadurecimento, muitas das vezes aceitação e a coragem de ir atrás para a transformação, né? Deus sempre vai nos auxiliar, sempre vai deixar disposto a nós os seus filhos, né? Tanto do lado físico como do lado espiritual. Mas cabe a nossa parte ser feita. Não adianta a gente pedir a solução para os nossos problemas e a gente simplesmente ficar de braço cruzado esperando que caia do céu. E não é assim que funciona. Ok? Então ele continua. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. Então, o que alimenta o nosso coração? É o ódio? É a tristeza? É o rancor? É isso que nutre o nosso sentimento, o nosso coração? Creio que não, né? Então, o que alimenta o nosso coração? A fé, a esperança, o amor, o carinho, a caridade, o afeto, a harmonia. Todas essas virtudes já existem dentro de nós. E para ela ressoar dentro de nós, transbordar dentro de nós, o que precisa ser feito? A gente trabalhar elas de uma forma simples, de uma forma carinhosa, amorosa. Esse é o alimento do nosso coração. Se a gente quer ser tratado bem, a gente tem que tratar os outros bem. Se a gente quer receber o amor, a gente tem que doar o amor. Se a gente quer receber compreensão, a gente tem que exercer a nossa atividade de compreensão. E assim por diante em todas as outras virtudes, né? A gente sabe que se a gente pede paciência para Deus e para Jesus, você acha que Ele vai nos dar paciência ou vai dar condições para que trabalhemos a condição da paciência, né? O sentimento da paciência. Fica também isso. Tá certo? E ele continua. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do todo exterior. E justamente na estrada religiosa é o que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Então, o que acontece? Se a gente somente ler esse livro somente uma vez e deixar ele na nossa estante ou até mesmo de lado, a gente vai ter adquirido o conhecimento, mas se a gente não praticar, não vai servir de nada. O amadurecimento espiritual, o amadurecimento no todo, ele tem que ser praticado diariamente, ele tem que ser exercido diariamente. A gente tem que passar por situações, muitas das vezes difíceis, muitas das vezes tranquilas e muitas das vezes serenas.
para a gente aprender a lidar com as situações da melhor forma possível. Então, a gente tem que entender que a gente pode ser deslumbrado por fantasias que acontecem fora da nossa visão espiritual. A gente sabe disso, que a nossa consciência, se aparecer uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente está buscando e que traz um prazer momentâneo, a gente vai fixar naquilo, né? Vamos colocar um exemplo bem simples, tá? Isso daqui é um golpe baixo, mas é bem simples. Vamos colocar lá 2 propagandas. Uma de um alimento saudável, né? Que tem os seus nutrientes, tem uma nutrição muito boa que vai fazer o bem para o nosso corpo, né? Isso é uma propaganda bem chamativa. Mas aparece um lanche específico do seu agrado na televisão. Quando você olha, aquilo vai aguçar os seus sentidos. Você vai lembrar do momento que você já comeu aquele lanche, sua boca vai começar a salivar, você vai criar o sabor dentro da sua boca e assim você vai ficar com vontade. Então, entre 2 alimentos, você vai buscar aquele que está te satisfazendo naquele exato momento. Aí você vai ligar no aplicativo e solicitar aquela comida, né? Então, para a gente ver como que a gente consegue ser ludibriado pela fantasia, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E a mesma coisa acontece na vida religiosa. Os milagres, né, não existem. Existem situações que eu posso dizer para vocês, que o Espiritismo nos ensina, que tudo acontece para o bem maior, né? A gente entende-se que a bondade existe e ela tem que ser praticada, né? Então a gente tem que exercer isso. Que a vida religiosa, a vida com um caminho com Cristo, não é fácil, mas também não é difícil. A gente vai passar por situações que vai fortalecer a nossa consciência, o nosso lado moral, o nosso lado espiritual, os nossos sentimentos e assim por diante. Tá ok? Ele continua. Olha lá. O crente, né? O crente que aqui é dito é aquele que crê em Cristo, tá bom? De maneira geral, está sempre sequicioso da situação que lhe atendam os caprichos nocivos. Quanto ao gastrônomo, anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa, em nada aproveitam nas atividades essenciais as sensações empolgantes da zona fenômica, que se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Então, para a gente entender, a vida espiritual é simples. A vida religiosa é simples. Ela segue assim por dizer, um padrão. Ela não precisa ser reinventada a todo momento, né? Ela precisa ser praticada a todo momento e assim vai trazendo alegria para os nossos corações. Ela não vai ficar inventando situações, assim como um chefe de cozinha cria pratos para satisfazer o nosso ego, os nossos pensamentos, os nossos paladares ou algo do tipo. É simples. Jesus, quando ele veio à Terra e ensinou aos seus discípulos, ele ensinou as coisas mais simples. O amor, a caridade, a alegria, foi mostrada a alegria, foi mostrado o trabalho, foi mostrado o sofrimento que
teve que ser ultrapassado, né? Teve que ser passado para conquistar o lado espiritual, a conquista. Então, a crença ou a religião ou algo do tipo, ela não precisa ser inventada a todo momento para fazer a satisfação do nosso ego. Então, o que é feito? O nosso caminho já está sendo trilhado. Jesus já nos ensinou o caminho correto. Cabe a nós a seguir. É um caminho simples, árduo, trabalhoso, que vai nos beneficiar, assim por dizer, tanto na vida presente, como numa vida futura, numa próxima encarnação e até mesmo a nossa chegada no plano espiritual. Tá? Ela não tem segredo, ela só precisa ser praticada e a prática leva à perfeição. E é assim que funciona. Não tem um ingrediente secreto, ela precisa ser exercida, ela precisa ser aplicada no nosso dia a dia. Como eu disse anteriormente, se a gente quer receber o amor, a gente tem que doar o amor. Se a gente quer receber compreensão, a gente tem que buscar compreender as pessoas sem julgamento, sem condenação e deixar que cada um viva do seu modo. E nós vivemos do nosso modo da melhor forma possível, seguindo os ensinamentos do Cristo. Ele continua: inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhes diz respeito, por questão puramente intelectual. Olha só, a gente já leu lá no domingo passado que o intelecto muito elevado não deixa a gente espiritualizado. Olá. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, desculpa, a internet aqui caiu, mas estamos de volta, né? Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Assim a gente dá continuidade no estudo. Tá ok? Acontece, é um imprevisto que acontece. É uma natureza que a gente não tem controle, né? Isso aí, voltamos. Isso acontece. Bora. Entrar o pessoal certinho. Vamos se esforçar só um pouquinho para não... Tá vendo? Olha aí o teste da aprovação. Se a gente não coloca o nosso exercício da paciência. Se a gente se desespera, fica nervoso, né? A gente tem que trabalhar a paciência. É uma coisa que aconteceu, não podemos nos desesperar e assim seguir firme. Certo? Entrar o pessoal mais um pouquinho, a gente consegue aí dar continuidade. Tá ok? Então, para a gente continuar o estudo, paramos no imperioso, porém é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Então, se a gente quer realmente estar no verdadeiro caminho, além da nossa vontade, o nosso coração tem que falar isso. Muitas das vezes, quando a gente está, isso acontece sempre, quando a gente está firme no propósito, no nosso desenvolvimento, no nosso aprimoramento, a gente passa por situações difíceis, né? A gente passa por testes para ver se verdadeiramente a gente quer seguir aquele caminho. A gente tem prova disso dentro da nossa vida, dentro do nosso desenvolvimento espiritual. Então, todos sabem disso, que quando vocês aceitaram esse desenvolvimento, aconteceram N coisas
para desmotivarem, para deixarem vocês desinteressados, para falar, olha, não segue esse caminho, que esse caminho não é certo para você, e vocês persistem no caminho correto, tá? E se esse é o caminho correto para vocês, é o dito do coração de vocês que está falando, segue, continua seguindo, apesar das dificuldades, continua seguindo, esse é o propósito, né? Aí, por final, quando o homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação. Porque reconhece tanto o material do trabalho digno, né, que as ferramentas que a gente coloca no nosso dia a dia para o nosso aprimoramento, em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Então, se a gente está buscando o nosso desenvolvimento espiritual, se a gente está indo atrás desse desenvolvimento, a gente vai conquistar o nosso bem precioso, que é a nossa evolução, a nossa depuração das más tendências, das más paixões adquiridas por nós mesmos em vidas passadas. A gente vai chegar nos degraus mais altos da evolução, assim como o nosso querido Mestre Jesus é o nosso ponto de referência e ele também está galgando mais ainda o degrau da evolução, que também para ele não terminou, ele está atrás disso diariamente e também nós está servindo de motivação, ânimo, né? Para irmos atrás. Quando a gente faz isso, a gente vai crescendo, vai vendo as nossas escolhas, vai trilhando um caminho mais correto. E quando a gente tiver uma condição melhor, a gente vai auxiliar aqueles irmãos e irmãs que estão lá atrás também, buscando essa oportunidade. Certo? Então, lembrando que o alimento da nossa alma é o caminho correto, é uma boa oração, é esvaziar os nossos sentimentos do nosso coração, né? Tirando o ódio, o rancor, tirando os maus pensamentos, o pensamento do suicida, o pensamento de vingar-se do outro e de nós mesmos, é alimentar de situações que vai fazer a nossa alma percorrer mais o caminho. Esse é o combustível para a nossa alma. A gente já sabe que o combustível para o nosso corpo é X e Y, e o combustível para a nossa alma é o caminho do Cristo, é buscando o desenvolvimento, é a prática do Evangelho, é a prática da caridade, é a prática do amor ao próximo, como a nós mesmos, e amando a Deus sobre todas as coisas. Certo? Espero ter passado aqui para vocês da melhor forma possível. Quem quiser, e também indico que releia novamente esse capítulo, né, do livro Pão Nosso, lição 134, a nutrição da alma, e para o desenvolvimento também do lado do estudo bíblico, o capítulo é no livro de Hebreus, né, capítulo 13, versículo 9. Tá bom? Então agora a gente vai para a parte mais gostosa também, né, que esse já temos o lado espiritual, né, do conhecimento. Agora a gente vai para a prática da doação dos nossos sentimentos, depois para o nosso passe, e assim encerramos a nossa palestra com muito amor e carinho, tá bom? Então, quem se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados, e quem não se sentir, mantenha os seus olhos abertos, em sintonia a Deus e a Jesus. Querido Deus, agradecemos por essa oportunidade de doarmos os nossos melhores sentimentos ao nosso querido planeta Terra. Que ele receba o nosso amor, o nosso carinho, a nossa paz e a nossa harmonia. A todos os dirigentes de todas as nações, principalmente do nosso Brasil, recebam a nossa sabedoria,
o nosso discernimento, o nosso amor, o nosso carinho e a nossa compaixão, e assim que eles possam conduzir essa nação da melhor forma possível. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam os nossos melhores pensamentos de amor, de esperança, de resiliência, de paz e de carinho. A todos os irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e até mesmo em seus lares, recebam a nossa esperança, o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão. A todos os irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de orfanato e de recuperação, recebam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor, a nossa harmonia e a nossa paz. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, recebam o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa inteligência e o nosso discernimento. A todos os dirigentes religiosos de todas as crenças, recebam nossa sabedoria, nosso discernimento, o nosso amor, a nossa paz e a nossa alegria. E assim que eles possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, Senhor, que possamos firmar por nós mesmos, fazendo transbordar dos nossos corações, das nossas mentes, o amor, a paz, o carinho e a compaixão. E por onde andarmos, Senhor, que possamos levar um pouco mais da sua presença a esses irmãos e irmãs que partilham com o mesmo caminhar com a gente e ao nosso encontro. E também, Senhor, deixamos em aberto amor, paz, carinho, compaixão, para a espiritualidade utilizar da melhor forma possível e aonde for mais necessário. E assim, Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade. Os nossos queridos irmãos espirituais já nos transportaram para um parque florido, um ambiente completamente cheio de flores, cheio de animais, cheio de pássaros, borboletas. Nos colocaram em volta rosas coloridas, lírios, copos de leite, tulipas e dentre outras flores. E nesse momento a gente consegue sentir o cheiro dessas flores, consegue ouvir o barulho dos pássaros, conseguimos ver as borboletas pousando nessas flores, assim como as abelhas. Os nossos irmãos, com as suas mãos estendidas sobre nós, pedimos que estejam de pensamentos firmes, ligados a Deus e a Jesus. E assim esses irmãos e irmãs vão tirando dos nossos pensamentos todos os pensamentos desordenados, pensamentos suicidas, pensamentos ligados a ódio, a rancor, e também os sentimentos que nós mesmos nutrimos, esses sentimentos que não vão nos fortalecer em nada, que é o ódio, o desespero, o medo, a insegurança, e vão depositando todo o amor, todo o carinho, toda a segurança, toda a paz, toda a harmonia, toda a alegria, toda a fé e toda a esperança. Lembremos que esse é o momento da ressurreição de Cristo, que Ele veio para nos ensinar o verdadeiro caminho para o nosso aprimoramento,
para que possamos ter como um leme, como uma direção, Ele nos mostrando esse verdadeiro caminho. E sempre que a gente se sentir inseguro ou com medo, que possamos fechar os nossos olhos, ligar os nossos pensamentos a Ele e a Deus, e assim pedir o devido socorro, que imediatamente iremos ser amparados, iremos ser confortados com todo amor e com todo carinho. E nesse exato momento, os nossos queridos irmãos e irmãs nos agradecem pela oportunidade de servir, pedem que continuemos firmes nesse desenvolvimento, que continuamos a buscar a Cristo como a nossa fonte de iluminação e de alimento espiritual. Eles nos entregam um girassol enorme, como das outras vezes, e pedem para que escolhemos um lugar dentro do nosso lar para ser deixado, e assim esse girassol vai brilhar tanto, depositando amor, carinho, fé e esperança para estarmos aqui na próxima semana. E assim, com muita alegria, agradecemos todo esse amparo, toda essa cura que recebemos no dia de hoje, tanto do corpo físico como do corpo espiritual. E assim, querido Mestre Jesus, Deus, aos nossos mentores, aos professores, aos trabalhadores da Casa do Caminho, agradecemos por essa oportunidade. Senhor, abençoe mais uma vez a nossa semana, nos fortaleça, nos ampare com muito amor e muito carinho, para que possamos prosseguir na fenda da evolução. Em que em qualquer momento que sentimos desesperados, lembremos dos seus conselhos e assim continuemos firmes no nosso desenvolvimento. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? É muito gostoso fazer essas vibrações, fazer essa orientação, né? Primeiramente eu peço desculpa a vocês por passar um pouquinho do horário, né? Mas a gente teve um imprevisto, que possamos cada vez mais estar nesse caminho firme com Cristo, que não vai nos deixar desamparados, que sempre vai mandar os seus filhos para o nosso auxílio, e que tenhamos, né, coragem e firmeza, tá bom? Deixa eu ver o pessoal que entrou para me dar boa noite, que eu esqueci. Esqueci não, eu estava no momento da live, né? Então, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Quem mais? Sueli. Johanna, seja bem-vinda, minha querida amiga. Quem mais? Regina Mopará. Jus Vieira, seja bem-vinda. Samara, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. Quem mais? Pessoal mandando seus emojis de amor e carinho. Isso aí. Certo? Então, um beijo no coração de vocês. Tenham uma ótima semana, um ótimo feriado e que nos vejamos nas próximas lives, tá bom? Tchau, tchau.